Olá, amigos que valorizam, que gostam da boa música do Brasil. Nós estamos aqui para abrir mais um programa da série de grandes personalidades da nossa querida música brasileira. Algumas pessoas poderão dizer, não, mas peraí, eu já vi a abertura aí, esse programa eu já vi. Não viu. Esse é o segundo programa do qual vai participar um grande astro, um grande produtor, um grande compositor, um grande tudo. Vocês vão ver no meio do caminho, ele já contou metade, agora vai contar a outra metade da vida. Mas quem faz a introdução do convidado especial é o criador da série. Então nós vamos até Israel, não é perto, convocar Manuel Barenboim. Bem-vindo. Obrigado, Luiz. A todos que gostam da música do Brasil, sejam bem-vindos. Vocês hoje vão continuar ouvindo histórias de um contador de causos e histórias maravilhoso que é Renato Teixeira. Tudo aquilo que o Luiz já falou, de compositor, cantor, produtor, ator, já fez de tudo. Então, Renato Teixeira, seja bem-vindo ao nosso retorno. Obrigado, Manuel. Obrigado, Luiz. Estamos juntos. É muito gostoso, assim, num domingo, essa hora, né, a gente poder se juntar para falar de música. Eu acho muito gostoso. Faz bem. Luiz, eu vou falar com o Renato uma coisinha só. Renato, você, no programa anterior que a gente fez, você contou uma história tua e do Dominguinhos no Festival Internacional da Canção no Rio. E o nome da música que vocês apresentaram, Amizade Sincera, me chamou muito a atenção para a gente poder falar um pouco mais disso, porque eu conheço você, dos teus relacionamentos, as pessoas com quem você trabalha, com quem você cria coisas, com quem você compõe, canta junto, se apresenta. Eu gostaria que você pegasse um pouco dessas pessoas e dissesse um pouquinho mais daquilo que eu talvez um pouco mais porque estou dentro do meio, mas aquele que gosta da música do Brasil, saber um pouco mais do que são estas amizades sinceras do Renato Teixeira. O Dominguinhos foi realmente uma história bonita, nós ficamos muito amigos, né? E aconteceu tudo aquilo, mas a nossa parceria, a minha parceria física mesmo com o Dominguinhos, nós temos 5 canções, 5 músicas de parceria. Mas no dia que a gente foi, numa da semifinal do festival, ele me apresentou o seu Luiz Gonzaga, que foi um momento assim realmente muito marcante na minha história, assim, na minha memória da minha carreira. Foi um momento lindo. Aí o seu Gonzaga foi ali na coxia, ali antes da gente entrar, não era ainda no Maracanãzinho, era lá no teatro. Então a gente, antes de entrar, ficamos naquela resenha, mais assim, puxa, como que bom, que prazer, sabe aquele papo. Mas aí Dominguinhos virou para o seu Luiz e falou assim: seu Luiz, eu e o Renato estamos fazendo música juntos. Daí o seu Luiz falou: não faça uma coisa dessa. Falou assim: seu Renato, seu Teixeira, o senhor canta o seu lugar, seu Domingo canta o lugar dele, não vamos fazer 2 virar 1. Né? Então essa parceria com o Dominguinhos foi desautorizada pelo seu Luiz, foi desabençoada pelo seu Luiz. Depois eu gosto de dividir trabalhos, entendeu? Eu não tenho uma posição muito individualista dentro da música. Eu acho que a música é um todo. Eu acho que nós somos engrenagem desse todo, sabe? Então, eu, por exemplo, eu fiz algumas parcerias, não de compor, mas de trabalhar junto com o Zé Geraldo, que era um cara assim que eu sempre admirei muito, que eu gostei muito. Daí fui lá, entendeu? Fizeram um trabalho que até hoje é lindo, um trabalho muito bonito. Fiz com... Aí começa, né? Putz, aí isso não tem fim, né? O Pena Branca e Chavantinho, que foi uma parceria legal. Nós fizemos aquele disco ao vivo em Tatuí, que é um disco que tem uma história linda, sabe? Bateu muitos recordes de verdade, né? Até hoje, né? Um disco de muito prestígio, né?
fiz também, depois fiz com o Boldrin, que eu acho assim, um dos discos mais bonitos que eu fiz na minha carreira, esse que eu fiz com o Boldrin. É um disco muito lindo, porque eu e o Boldrin, a gente tem uma ligação muito forte, ideológica, vamos dizer assim, se é que pode se chamar isso de ideologia, entendeu? Que é um olhar muito parecido para esse universo da música. O nosso olhar é muito parecido. Então, é engraçado que nós fizemos o disco, a gente se encontrava no estúdio, o disco transcorreu maravilhosamente bem, tudo funcionou maravilhosamente bem, não teve discussão, os músicos tocaram muito, teve encontros maravilhosos, teve, por exemplo, numa das músicas temos assim, alguns momentos do Dominguinhos tocando com o Almir Sater, do Heraldo tocando com o Almir, sabe? Enfim, momentos muito lindos, né, que tem naquele disco. E o que é mais engraçado é que 90% das vezes que a gente se encontrou no estúdio para gravar, sem combinar, eu estava com a mesma roupa, eu estava numa calça jeans e uma camisa branca, o Boldrin também estava de calça jeans e camisa branca. É que a identidade é uma coisa muito forte, né? Bate muito. Tem outras parcerias importantes, acho que a mais importante é com o Almir, mas antes de chegar que é onde a gente, até hoje a gente trabalha, né? O Almir é um irmão, é um meu compadre, né? Um cara assim, meu parente até, né? Então, de repente, agora tenho as minhas parcerias com o Chico, que é uma parceria engraçada, o Chico, meu filho, é uma parceria engraçada porque você pega uma pessoa que é músico, que é compositor também, e que nasceu ouvindo aquelas canções, né? Porque chegava na hora de dormir, eu tocava ali do lado do berço, aí eles só vão perceber assim, que o pai era músico, era compositor, lá quando eles estão com 12 para frente ali, e até descobrir que o pai tem um prestígio, tem um nome, demora um pouco. Então ele tem uma relação muito, muito diferente com a minha música, com a música que eu faço, né? Então temos algumas parcerias que realmente tem uma mágica, tem uma coisa diferente, né? Agora, com o Almir é uma identidade muito grande também, né? Com o Almir mesmo porque tem a mágica com o Almir é a seguinte, agora que a gente começou a fazer, eu mandar a letra para ele botar a música, né? Desculpa da pandemia, né? Mas geralmente a partir do zero, nós dois sentamos e começamos a trabalhar, nunca forçamos nada, né? A única vez que a gente forçou quando ele foi fazer os nossos 2 discos, que é o Ar e o Mais Ar, né? Começamos a fazer o Ar, gravamos lá na Serra, né? Uma parte do meu estúdio, outra no estúdio do Almir, que a gente tem ali, né? Somos vizinhos, né? Então fomos fazendo, e o produtor, que é o Eric Silver, diretamente de Nashville, né? Tocando lá por esse mesmo processo que nós estamos aqui fazendo hoje, né? E usando alguns músicos americanos que a gente comandava daqui, foi muito envolvente. Fizemos o primeiro, e outra coisa, começamos a fazer as músicas, não existiam as músicas. Aí pegamos algumas que eram só minhas, uma que fomos lá cavocar lá para ver se achava, para poder montar o repertório. Montamos o repertório. Quando ficou pronto, cara, a gente estava num embalo tão grande, mas estava tão bom aquilo que o Almir falou assim, cara, não vamos parar, vamos emendar com o outro, né? Já fizemos o segundo, então foi uma parceria que tem essa característica, né? Agora tem algumas parcerias antigas, recentes, né? Desde que eu comecei a carreira, eu fiquei muito amigo do Fagner, fiquei do pessoal lá do Ceará, do Fagner, do Fausto Nilo, do Belchior. O Fagner veio aqui para São Paulo, mas ele não. Quem gostava mais de São Paulo era o Belchior, o Fagner ficou mais no Rio, então foi havendo um distanciamento, enfim. E depois, agora com o negócio da internet, a gente falou, finalmente a gente conseguiu fazer alguma coisa de parceria, então eu e o Fagner temos feito músicas bastante, estamos sempre trabalhando, sempre fazendo coisas. Eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho dele, sabe? Eu acho que dá para fazer uma coisa muito interessante. E só que na hora que a gente começou a pegar mesmo, que já estamos para lá de 20 músicas compostas, né? Eu falei, mas o Fausto é capaz de ficar com o ciúme, o Fausto Nilo. Daí liguei para o Fausto, que também é outro amigo antigo. Daí começou aí também.
Oi. Renato, deixa eu te interromper um pouquinho. O que eu gostaria também, se você pudesse, era de cada um deles, como você contou do Almir. Você deve ter outras histórias envolvendo Boldrin, envolvendo as pessoas. Para mim, a hora que você começou a falar e enumerar as pessoas que participaram do disco, de Almir, a Heraldo, sabe, Dominguinhos, eu fiquei aqui babando, porque, sabe, aquela coisa de produtor que nunca vai me deixar. Gravamos esse disco lá no estúdio do Micael. Você lembra do Micael? Lembro, claro. Montou um estúdio muito bonitinho aqui na Zona Norte de São Paulo, entendeu? Então, esse com o Boldrini nós gravamos lá, foi muito bonito, realmente foi um momento, assim, inesquecível, entendeu? Que poder dividir com ele um trabalho foi lindo. Aí agora, você vê o Heraldo tocando lá, Heraldo e Almir, sabe? Aí, pô, você vê, aí chega Dominguinho, sabe? Aí, é lindo, sabe? São momentos inesquecíveis. Mas e tem alguma história que aconteceu nessas gravações que você lembra? Alguma história com humor? Alguma coisa que você gostaria de contar? Você está do lado ali do Boldrin, o tempo todo você tá contando, ele está contando o caos. O Boldrin é um cara muito espirituoso, né? E ele tem um senso crítico muito acentuado, né? Então, o Boldrin, de vez em quando, ele dá umas tiradas muito engraçadas. Mas, assim, um fato, um acontecimento, assim, eu acho que é o único acontecimento realmente interessante que chegou uma hora e falou, o que está acontecendo? É que a gente está sempre com a roupa parecida. Isso foi uma... Mas, Mané, você sabe também, e o Luiz também sabe disso, que a música era que nem um passarinho na gaiola, né? Na hora que ela fica pronta, o compositor abre a portinha e ela sai voando. Aí vamos ver o que acontece, né? Então, esse disco com o Boldrin, eu fiz pela Quarupi, mas é um disco que ele, não sei por que razão, porque, de repente, eu acho que o mercado hoje ele tem muita capacidade de produzir e ele está descobrindo agora novas maneiras de divulgar isso que se produz, né? Porque é um disco que tem pessoas que não sabem que o disco foi feito, sabe? Um disco, eu não sei como dizer para todas as pessoas o que está acontecendo. Às vezes, fez uma boa música, né? Que você sabe que é uma boa música, mas que se ela repetir, as pessoas vão gostar. Algumas coisas você pode intuir com muita facilidade, né? Mas é muito difícil essa máquina, né, de divulgar, né? Sempre foi, né? É que o meu ponto de vista é que a tecnologia veio trazer muita coisa boa, mas ela, em compensação também, ela trouxe algo que foi fechando o caminho para algum tipo de música, para alguns artistas novos que precisam. Às vezes acontece, não é que às vezes, acontece muito, só que não é mais aquilo, e esse é o problema que nós, vamos dizer assim, nós do passado, do disco que você gravava, saía nas rádios tocar, fazia o programa de televisão, isso aqui acabou. Agora você tem a internet ali trabalhando para você. Só que o público é um público diferente, não é mais aquele público. São seguidores, né? Mudou, esse posicionamento muda e com ele muda também a maneira de você fazer música, a maneira de você trabalhar, a maneira de você compor, você se adaptar a esse momento diferente, você saber que a tua música não é mais aquela que vai para a rádio, vai tocar 3, 4 vezes por dia e vai começar a acontecer. Não é mais assim, agora você vai para um sistema diferente. E tem um outro número também que eu raciocino, que é o seguinte, vamos pegar aquela marchinha da Copa de 70, né? 90 milhões em ação. Então, éramos 90 milhões nos anos 70, né? E um mercado de música assim, se instalando, revelando artistas absolutamente geniais, né?
consagrando o pessoal do passado, um momento da música assim, muito, muito interessante. Né? Bom, mas daí o tempo passou, aí vamos supor que desses 90 milhões, pelo menos metade já não exista mais, né? A outra metade já está. Então, o pessoal que viveu esse momento aí, hoje já está um pouco mais, está mais assim que nem na nossa faixa, né? E o Brasil passou a ter 200 milhões de pessoas. Então, existe mais de 100 milhões de pessoas hoje no país que provavelmente nunca ouviu falar em Elis Regina. É uma coisa meio assustadora, mas é isso, né? E, ao mesmo tempo, antes mesmo de você viajar, Manel, você sabia disso, que em alguns momentos, eu calculava assim, uns 5 grandes eventos por dia acontecendo no Brasil, todos os dias, com um público de 100 mil pessoas, com cachês, pagando cachês para o artista de 250 mil reais para o artista, e você nunca ouviu falar nesse cara. A internet veio e fez os seguidores, é uma outra realidade, né? Então, a gente tem que aprender a trabalhar com isso. Eu ainda estou aprendendo. Eu ainda não cheguei no formato, não, mas eu sei que é por aí, entendeu? Renato, você me enseja a possibilidade de fazer uma pergunta que eu ia fazer no programa anterior e não houve nenhum momento. Agora é o momento exato. Eu tenho, para mim, como programador de rádio que eu já fui, chefe de discoteca, produtor, etc., etc., que certas coisas na mudança natural que a gente tem que assumir, que elas existem, elas são ótimas, elas evoluem, mas outras coisas não só não evoluem, como elas atrapalham aquilo que vinha naturalmente. Então, eu quero dizer o seguinte, você acabou de citar, de repente, a gente não sabe de onde, eu vou chutar o Estado, nada contra, pelo contrário, eu tenho muitos amigos, mas lá em Goiânia, na cidade X, tem um estouro da boiada, uma pessoa do sertanejo, você vai ouvir, não é sertanejo. Botaram o carimbo, deixaram como sendo, e a música aproveitou um gancho, porque tem rádio que só toca música sertaneja, mas ela não é, ela não tem raiz. Às vezes ela até lembra uma música americana e foi ligeiramente adaptada para o português, etc. Como é que você vê essa coisa, não de agora, mas daquela explosão do sertanejo novo, do sertanejo moderno, do sertanejo balada, sei lá eu como chamar isso? O Brasil, a música brasileira passou a ter grandes fusões, né? Fusão do samba com jazz, da bossa nova, a própria fusão da música, a música caipira, né? A tradicional, com a MPB, deu essas coisas que eu faço, entendeu? Agora, esse sertanejo que tem aí foi a fusão da música caipira, sempre ela como base, através das duplas, inclusive, né? Da música caipira com a Jovem Guarda. Então foi uma mistura, ela tem uma cara... O que ela preserva da música caipira o fato de ser dupla, até um pouco a vocalização, que lembra um pouco a música caipira, mas o conteúdo, é normal que o conteúdo mude de cara, mude de... Quando a Bossa Nova surgiu, por exemplo, a gente falava assim, o meu mundo caiu, até o Maneco deve ter produzido isso aí. Ouça, vá viver a sua vida com outro bem. De repente vem a Bossa Nova e fala assim, se você disser que eu desafio no amor, sabe? Mudou o jeito de falar as coisas, de dizer as coisas, né? E agora eu acho que está passando esse pessoal do sertanejo, está promovendo uma mudança de linguagem muito forte. Está se mudando o jeito de falar as coisas, está se mudando o jeito, as melodias estão mudando de cara, né? É natural que seja assim, porque e nem é a primeira vez que isso aconteceu. Agora, uma coisa a gente sabe, que isso aí não tem jeito, isso aí isso aí não existe nada que mude essa lei, isso é uma lei da natureza humana. Os grandes ficam, né? Você mesmo, Luiz, a gente comentou aqui no dia de um grande cantor brasileiro, inclusive uma pessoa maravilhosa, que foi o Francisco Carlos, né? Então, no filtro da história, né, o Francisco Carlos ele foi, sabe, se acomodando, entendeu?
Mas o Nelson Gonçalves não. O Nelson Gonçalves não vai acabar jamais, né? Orlando Silva, eu estava vendo esse contato, até nós conversamos sobre isso, né? Você pegar um Francisco Alves, por exemplo, esses caras são para sempre, um Pixinguinha, um Noel Rosa, você vai lá na Chiquinha Gonzaga. Então, os bons ficam, né? E os mais ou menos ficam morando no coração da gente, e a música descartável, como o próprio nome diz, ela já é descartável, ela já some sozinha no espaço. Mas quando a gente olha para o repertório nacional, para a música brasileira, para os grandes clássicos da música brasileira, pô, cara, isso a gente de orgulho, cara, só fera, só nego bom, sabe? Pô, para mim, cara, o Brasil é o berço do maior compositor popular da história humana, que foi Antônio Carlos Jobim. Ninguém foi maior que ele, sabe? Ninguém conseguiu fazer uma coisa de tanta qualidade, tão popular, que mexe com o espírito da gente, sabe? Que quando você ouve, você se sente bem. Então, essas mágicas, né? A música tem essa. Ela é um organismo vivo. Eu vou dizer duas coisas para você. Uma, eu assinar embaixo, porque é algo que também eu costumava dizer, enquanto estava aí, estava em produção, que o sertanejo universitário, isso tudo, a origem dele é a Jovem Guarda. É o romântico da Jovem Guarda com uma dupla sertaneja, uma dupla com uma primeira e uma terça, a viola, e está pronto. São os mesmos ingredientes, só muda da guitarra para a viola e muda do solista para uma dupla, que é isso. E eu quero te falar uma outra coisa, que eu também costumo dizer muito. Você citou o Antônio Carlos Jobim. O Tom Jobim, para mim, ele não é um compositor popular. Ele é um compositor clássico. Ele faz, só que a música que ele faz é de um clássico, como é o Pixinguinha, para mim. O Rosa, se você for olhar a melodia do Rosa, a sequência toda, é uma coisa desesperadora, maravilhosa. É uma coisa erudita, não é uma coisa popularesca. Só que eles conseguiram dar neste trabalho, nesta qualidade de música, um toque que se tornou popular. Isto é fantástico. Se você pegar Caymmi também, né, tem isso, né? É uma aula de composição, é Aquarela do Brasil, do Ari Barroso. Isso aqui, aquele sucesso todo, não é porque sabe, tem uma razão de ser, porque ela é perfeita, né? Ela consegue executar aquilo que ele se propôs a fazer. Então, nós temos mestres aí bravos, né? Eu, inclusive, tinha um projeto no meu passado que era um projeto reunindo a música de Tom Jobim, a música de Villa-Lobos e a música de Pixinguinha. Ou seja, para mim, os três grandes eruditos da música brasileira. Eu não estou colocando Carlos Gomes para formar um quarteto, porque aqui entrou, para mim, mais a parte de músico, menos a parte de compositor. A parte de músico esses três têm alguma coisa especial. Apesar de Carlos Gomes, quem conhece a história, é absurda. Quer dizer, ele foi comparado a Verdi na Itália. Ele é um gênio da raça. Isso não é falado aqui, aí no Brasil, né? Eu acho que existem grandes mestres na música brasileira, né? É um jardim, mágico, né? Eu falo assim, que é um privilégio para a gente, para mim, para nós, né, que estamos ligados a isso, atuar no mercado que tem tanta gente boa, né? De repente, a Elis é um fenômeno, né? Uma coisa assim, um absurdo, mas também se você pegar a Maísa, você leva outro susto, né? Porque que cantora é aquela, né? Então, nós estamos muito bem equipados, né? Com intérpretes, com compositores,
nós temos uma coisa muito rica na música brasileira, são os nossos arranjadores. São arranjadores maravilhosos, sabe? Músicos excelentes que cada dia vão ficando melhor, porque vai facilitando, né? Mais informação, melhores instrumentos, né? Mais facilidade, você pode tocar mais, você tem... O meu neto, por exemplo, que é um guitarrista, é assumidamente um guitarrista com 15 anos, ele coloca na caixa das grandes bandas e ele toca junto com os caras, de maneira que ele usa som. Né? Então, esses caras estão forte que ele, vão ficar cada dia melhor, porque a nossa música é muito bem sedimentada, tem um alicerce nosso é muito bom, cara, sabe? É muito sério, é bobagem, é um negócio que qualifica a gente como um país de primeiro mundo na área da música. Né? Mas a nossa música é tão forte, ela é tão forte, que quando você começa a olhar para fora do Brasil e começa a olhar para os brasileiros que trabalharam fora do Brasil e o que eles fizeram, quer dizer, a gente pode voltar ao Bando da Lua e de Carmen Miranda, a gente pode ir para o Laurindo de Almeida, que fez 3 mil trilhas de filmes em Hollywood, um guitarrista brasileiro. Do mesmo jeito que um amigo nosso, infelizmente não está mais com a gente, Oscar Castro Neves. A última vez que eu falei com o Oscar, ele estava indo para Londres para gravar com a Filarmônica uma trilha de filme dele. Ele já tinha feito 300. Não, olha, dentro do jazz, nós já tivemos dentro do jazz o Ayrton Moreira e a Flora Purim, ganhando prêmios atrás de prêmios. Sérgio Mendes, sem contar, eu não falei ainda de Tom, Astrude e João, né? É impressionante. Não, e outra coisa, cara, e o nível do Chico Buarque, não é qualquer país do mundo que tem um Chico Buarque, né? Que tem um esteta como Caetano Veloso, que opera com a música, um músico visceral como Gil, uma cantoras como Ardal, Bethânia. É coisa muito forte, né? Muito forte. E é bom da gente trabalhar com esse material. Agora, o que acontece, e você pergunta assim, bom, e aí, acabou? Ou vai ficar pior? Não acabou e vai ficar melhor. Porque está vindo gente aí, eu tenho ouvido e visto coisas, cantoras, né? Porque agora ficou fácil, né? E é assim que você fala, peraí, o que está acontecendo? Eu agora mesmo estava ouvindo uma coisa que me impressionou profundamente, que é a música gospel brasileira. O que os caras estão fazendo com informações locais, em grandes cantoras maravilhosas, eles cantam aquelas músicas de louvor, né? Mas nos Estados Unidos era assim também, as grandes cantoras saíram dos coros de louvor, né, das igrejas, né? Então eu estou vendo que isso vai fazer uma diferença aqui no Brasil, né? Na hora que a música popular começar a resgatar esses caras, trazer para a música popular, vai ser uma... Eu ouvi um quarteto agora, eu esqueci até o nome, mas é estonteante, é uma coisa muito boa, a da música gospel, né? Então, o próprio samba, né? O próprio samba hoje está se rearticulando, né, meu? Nos últimos anos, eu produzi 2, 3, 4 artistas, mais ou menos, porque eu estava vinculado à emissora, então a produção era uma coisa muito por aí afora, né? Que são fantásticos. Tem um menino, Gabriel Guerra, que inclusive eu produzi uma música dele para uma novela da Record, que foi o Rebelde, que deu 25 milhões de likes, sei lá como é que eles chamam, 25 milhões de acessos. 25 milhões. É impressionante. Sabe? É carisma. Tem as pessoas que têm o carisma e que um dia vai acontecer. Ou não, ou então, Mané, não vai fazer aquele sucesso como a gente viu no nosso momento ali, como é que era o sucesso, aquela coisa que explodia, o cara, sabe? Vai ter essas coisas também, mas eu sou muito amigo e sou parceiro também do Vitor Chaves, que é daquela dupla Vitor e Léo, que foi a dupla que começou com esse conceito, inclusive ele não gosta nada disso, do negócio do sertanejo universitário, mas isso é uma coisa do mercado, o mercado botou o nome dos caras de Novos Baianos, né? O mercado não é muito criativo, né? Para dar nome para os bois, né? Mas ele não gosta muito do nome, ele acha que o conceito que virou não é legal, mas você percebe
que são pessoas que estão comprando um outro raciocínio musical, construído com outro tipo de informação, que não as nossas, né? São informações diferentes, construindo modelos diferentes de compositores. Mas com uma capacidade... Por exemplo, o Vitor, esse cara, se é que tem aquele negócio de reencarnação, esse cara, a música dele é completamente celta. Ele fala de coisas muito simples e de repente, sabe? Deus e Eu no Sertão, por exemplo, que eu canto, que eu gosto de cantar, né? De uma simplicidade, cara, absurda. Ele fez com 15 anos, entendeu? E tá aí. Eu acho que o que faz a música pegar, a gente não sabe, né, Mara? Mas se a gente soubesse... Agora, Luiz, deixa eu falar uma coisa para você. Eu tive o privilégio, vamos assim dizer, porque fazer uma gravação, dirigir um show de gravação de um programa, tá? Num local com aproximadamente 80, 90 mil pessoas, tá? Com helicóptero, com o que você quisesse, e no palco uma dupla chamada Leandro e Leonardo. Eu digo para você e para vocês que é uma coisa extraordinária. O carisma deles é uma coisa do Leonardo e do Leandro era também. Eles formavam uma coisa muito, muito forte. Era um carisma excepcional. Você olhava para a plateia e você via o extasiar das pessoas. E não era só a garotada, sabe? Era entre tapas e beijos, amor e desejo. O tema já era outro, entendeu? Já era um barquinho violão, entendeu? Um barquinho violão contraponto com Ouça, Vai Viver Sua Vida Quanto Bem, Meu Mundo Caiu, daí um barquinho violão. E agora esse mesmo que eu gosto muito de citar, esse do Zenete Cristiano, que fala: meu orgulho caiu quando subiu o álcool, e aí deu ruim para mim. E para piorar, estava tocando um modão de arrastar o chifre no asfalto. É um jeito novo de dizer uma coisa, sabe? Bem interessante. Na realidade, é uma cultura local, é uma cultura que vem de Goiânia, principalmente, é uma cultura do interior do Brasil, tá? Entre Goiás, São Paulo, Paraná, tá? Mato Grosso. Esse círculo aqui, ele gerou isso. E são pessoas que vêm de uma humildade total, quer dizer, não é gente que chegou botando banca de cara. Não, eles foram fazendo. Esse menino Luan Santana, por exemplo, você vê que ele vem melhorando muito o nível do trabalho dele. Você vê que o cara vem trazendo bons maestros, bons arranjos, bons músicos, né? E procurando se esforçar, fazendo uma música diferente, se melhorando. Ele fez uns trabalhos bonitos agora, recentemente. O Michel Teló, sabe? Todos eles... O Michel Teló já era um bom músico, né? Mas aí, de repente, o cara faz sucesso no mundo todo, aquele Einstein pega um hit mundial, né? E você vê... eu estou vendo que os caras estão preocupadíssimos em se organizar artisticamente, porque eles sabem que, a estrada é longa, né? Não é fácil andar por esse caminho, entendeu? Você manter o sucesso, né? O Sérgio Reis, por exemplo, né? O Sérgio Reis é um cara que ele tá em cartaz desde que ele nasceu, entendeu? Isso não é fácil, não. Isso é até uma coisa que... O Sérgio até que, eu percebo que não é nem uma questão de ele saber conduzir isso, não. É uma coisa de carisma mesmo, entendeu? Então já tem um monte aí que chegou para ficar o Chitãozinho Chororó, né? Que é um barato, né? Agora, eu quero saber, a minha cobrança é a seguinte: quer ir lá para a galeria junto com os grandes autores? Cadê a música? Né? Cadê o Aquarela do Brasil? Sabe? Cadê a grande canção? Né? Você tem que apresentar uma grande canção para poder constar, para poder jogar no time, né? Sua ficha, né? Eu sei duas canções. Eu tenho Romaria e tenho Tocando em Frente, que eu acho que são músicas que me garantem
sabe? Eu poder continuar andando. O Romaria está nesse... O Romaria, para mim, está nessa contagem aí, nesse número que eu não poderia dizer se são 10, 20, 50, 100, mas ela está entre eles. Ela é uma música eterna, a Romaria. Romaria não é passageira. Ela é uma música eterna, como é o Aquarela do Brasil, como é Onde o Céu Azul é Mais Azul, sabe? Como é o Barquinho. Sabe? Todas essas aqui, não vou nem falar de Garota de Ipanema, de Samba de Monata Só, Chega de Saudade, sabe? Tudo isso aqui é um fruto, sabe? São frutos de uma geração maravilhosa. Tem uma coisa de conteúdo aí também que é muito interessante, porque não quando você... quando a canção, ela não é só uma canção, ela passa a fazer parte da trilha sonora da sua vida, vamos dizer assim. Então, quando eu fiz para Nossa Senhora Aparecida, logicamente que eu fiz sem querer, sem querer querendo, entendeu? Eu estava mexendo com um símbolo nacional da maior importância, não só no momento, como na história do Brasil. Né? Porque o Brasil começou a se conscientizar que não era Portugal quando começou o culto à Nossa Senhora da Aparecida. Entendeu? Então é uma coisa muito forte. Né? Então você mexeu com um valor muito forte do povo brasileiro. Né? E, de repente, o cara compra essa ideia. Então a música ela é só um interruptor que acende alguma coisa em você. Entendeu? São essas músicas que eu acho que elas são as perenes, né? Eu acho que o em frente também vem ajudando muitas pessoas, sabe, a raciocinar um pouco sobre a vida, sabe? Enfim. Renato, é que, na realidade, é uma coisa que eu sempre disse quando era produtor e quando era diretor artístico. Você, para alguma coisa acontecer, tem que se juntar uma série de detalhes, vamos assim dizer. Esses detalhes vão formar... Não, eles têm um problema principal, que é detalhes no tempo exato, naquele momento. O que se passar, e se não chegou ainda, também morre. Então, o Romaria teve isso, teve o detalhe da composição, a instrumentação e a gravação da Elis. A Elis deu uma interpretação que, sabe... Então, se você somar todos esses detalhes e você chegar naquele momento que foi, acabou. Mas o tema é muito forte. A mesma Aquarela do Brasil... Isso sem dúvida. A música, a Aquarela do Brasil, é a música do Brasil, cara. Qual é a música do Brasil? É a Aquarela do Brasil. O mundo todo sabe disso, né? Agora, o Ari, na hora que ele estava fazendo, ele não imaginou isso. Eu tenho uma história boa com o Romaria, que foi quando eu fui abrir o show para o São Luís Gonzaga, e no encerramento, na hora que eu saí do palco, a gente cruzou na coxinha e ele falou para mim: cantou só Asa Branca, hein, seu Teixeira? Só que eu te contei, não foi na outra história? Contou na semana passada. Você contou na semana passada. É maravilhoso isso. Ele previu que a música tem uma história, que ela ia longe, entendeu? Agora, a gente na hora, você não sabe, né? Como é que você pode supor que uma coisa dessa vai acontecer? É o imponderável. É o imponderável da história. Uma vez eu recebi um aviso que era o seguinte, que a Academia Brasileira de Letras tinha feito uma reunião para escolher as 10 melhores letras da música popular brasileira e que eu tinha uma música escolhida. Aí eu fiquei muito curioso, né? Eu fui correr atrás, né? Daí falei, ou é Tocando em Frente ou é Romaria. Né? Não era nenhuma das duas. Era Amanhecer, eu peguei a viola. Tem uns caras lá, né? Mas, Renato, não estavam errados, não. Pois é. Não estavam errados. O texto é maravilhoso. Eu jamais poderia imaginar. Inclusive, é maravilhoso. Seu programa, como é para contar histórias, aí a história é ótima também, né? Que me ligaram e falaram: olha,
faz uma música que o Boldrin vai sair, vai levar a música dele, e está precisando de uma outra música para entrar no lugar da música do Boldrin. No Amanhecer eu peguei no Som Brasil. Eu falei, cara, por que não quer? Mané, quem que não quer um gol desse? Hein, Luiz? Porra, naquele momento, o Som Brasil batendo lá em cima. Eu precisando de música conhecida para poder trabalhar, né? Aí eu peguei e fiz a música, né? Eu fiz a música e falei assim, não, mas eu vou me garantir, vou fazer outra. Né? Até nem é muito aconselhável você fazer duas, né? Mas eu fiz duas, cara, só não fiz a outra para me garantir. A que eu fiz para me garantir é que Amanhecer eu peguei a viola. A que eu tinha feito... É assim. Mudando um pouquinho de assunto e de prisma, eu queria saber o que o Renato, que é multifacetado, como a gente falou no começo, ele como apresentador de programa de televisão, qual foi a sensação, como foi essa experiência na sua vida, Renato? Olha, eu tinha um programa na Record chamado Tom Brasil. Tom Brasileiro. Tom Brasileiro, Durante uma época, o programa dava uma boa audiência, às vezes dava 12, 10, um programa bom. E depois foi bem naquele momento que a emissora estava sendo vendida, esse negócio acabou desmanchando no ar ali, porque a programação mudou. Enfim, não lembro qual foi, mas eu só sei que acabou ali. E depois eu tive também no Canal Rural um programa, né, para falar desse tipo de música. Mas, cara, eu vou te confessar uma coisa, cara. No primeiro mês eu estava curtindo, no terceiro mês, parece que eu estava indo para um sacrifício. Eu não tenho essa disposição de tocar um negócio desse. Eu fico pensando na Inesita, como é que a Inesita conseguia ficar? Sabe, o Boldrin é um cara que ele ama, precisa amar muito, né? Porque o Boldrin ama de paixão, ele cuida de tudo, ele monta, ele faz. Aquele programa dele, que é uma maravilha, né? O Som Brasil, é todo articulado por ele, tudo pensado. Eu não tenho esse dom, não. Nem para programa de rádio, que eu tinha também um programa de rádio na Eldorado, uma época. Mas também chegou uma hora que eu vou me cansando. O que me motiva a correr atrás de fazer essas coisas é que eu sei que, na verdade, a música é o meu veículo de criação. Entendeu? Então, eu crio através da música, né? E através da música eu posso fazer muita coisa. O fato de eu ter me vinculado desde o começo dos anos 70 à publicidade e ter me construído a minha carreira dentro da publicidade, não dentro da MPB, né, dentro da publicidade. Eu sou um publicitário. Foi isso que eu vivi a minha vida toda, né? Eu aprendi a ver o mercado de outro jeito, avaliar de outras maneiras, né? Então, essa história toda, ela vai se articulando. É aquele negócio da história sem fim, né? A história não tem fim, né? A história não para. Né? Uma coisa puxa a outra, você enxerga, você começa a ver coisas. Mas apresentar essa coisa não me deu bem. Eu queria voltar um pouquinho ao nosso início do programa. Você enumerou uma série de pessoas de amizade sincera, mas, para mim, apesar de que você mencionou ele agora um pouquinho atrás, e eu estava querendo falar isso, eu quero ouvir falar de Sérgio Reis. Bom, o Sérgio Reis é o seguinte, eu costumo dizer que o Brasil tem dois grandes personagens. A música brasileira tem dois grandes personagens emblemáticos, né? Um é o seu Luiz Gonzaga, que quando ele chegava o sertão, o Nordeste chegava com ele, e outro é o Sérgio Reis, que quando chega uma região do Brasil muito forte com ele. O Sérgio é uma pessoa super carismática, o Sérgio é um grande cantor, Você está no palco do lado do Sérgio é uma coisa inacreditável, entendeu? O conforto que ele transmite, a segurança, sabe? A musicalidade dele é muito forte. Eu sempre questionei muito ele, eu vivo questionando o Sérgio, né? Sérgio, o cara de Coração de Papel é uma grande composição, ele faz grandes músicas, mas ele tem preguiça de fazer música. Você é compositor, mas ele fica administrando aquele personagem do Chapéu da Bota, que é um personagem difícil, uma coisa assim, que passou para a história, entendeu? As atitudes do Sérgio, políticas, ele se envolver, sabe? O Sérgio é um cara, sabe, mal resolvido politicamente, né?
Eu falo isso porque quando ele se candidatou a deputado, primeiramente, eu botei lá, eu já fui para a internet e falei, eu não aceito, não concordo, eu acho que o artista não pode tomar partido, porque se ele toma partido, porque se eu tomo partido desse lado, como é que fica o público, sabe? Se eu tomo partido do público azul, como é que o pessoal do vermelho vai ficar? O meu público vermelho vai se incomodar. A música ela é para unir, ela é para juntar as pessoas. Ela não pode servir a determinadas ideologias, ela pode servir a todas as ideologias, mas a uma determinada ideologia não vale a pena. Então, eu acho que ela é muito mais ampla, sabe? Como em religião também, sabe? Nenhuma religião é dona da música, né? Então, eu acho que ela está sobre todas essas coisas, né? E nós que mexemos com a música, nós que somos operadores da música, nós operamos um tipo de igreja universal, entendeu? Que tem uma linguagem própria, que tem uma escrita própria, né? E que tem uma missão linda, que é levar música para as pessoas, porque sem música não há vida, não tem nada. A música realmente... Eu vou te contar uma pequena historinha minha, tá? Dentro do judaísmo, dentro do povo judeu, você, depois da saída do Egito, você tem três, vamos assim dizer, não são tribos, mas são as pessoas que são descendentes de. Então, todos aqueles que foram dos 12 filhos de Jacó, existem os Levis, tá? Existem hoje os Coanim, que a gente chama Coanim, que são os sacerdotes, e existe a grande massa, que é chamada de Israel. Tá? E a minha ascendência é Levi, ou seja, os Levis foram encarregados de cuidarem do templo, de cuidarem das coisas do templo e, principalmente, da música no templo. Então, não há... Aliás, se eu puser um dia um título no meu livro, será Nada é por acaso. Não? Tinha que trabalhar com música. Então, a gente sente que sem isso aqui, eu estou falando de 3.500 anos atrás. Então, sem que você tenha a música, você não vai ter nada. Sabe? Você não, ela dá vida a absolutamente tudo. A música dá vida para tudo. Ela faz parte das coisas que são como o oxigênio. Sem ele, a gente não respira e não vive. Sem a música, a gente não vive também. Peraí, Renato, peraí. Renato, desculpa, o seu microfone estava fechado. Você repete só o começo da frase que nós perdemos. O Mané estava falando isso aí, eu acho que a música veio do vento, do sopro, né? Ela é o som, né? Por isso o vento é o que a gente respira, é o oxigênio, né? Ela é realmente muito, muito abrangente, né? E ela não precisa de nada, ela sai do silêncio vira um Tom Jobim, né? É muito bom isso, vira um João Gilberto, né? Vira um Orlando Silva, Chico Alves, né? É bom. Esse negócio do Mané, de ser a tribo da música, eu acho que eu sou dessa tribo também, entendeu? Porque eu também tenho as minhas descendências, né? Eu acho que eu devo ser dessa tribo aqui, né? Eu eu já venho através de Portugal, né? Mas eu acho que nós temos uma missão, sim. Eu não consigo... Eu acho que por isso que eu falo, por que você faz tudo? Por que eu vivo fazendo, me metendo um monte de coisa? Porque eu acho que aonde eu puder mostrar o raciocínio musical, mostrar como é que vive o músico, sabe? O que a gente é capaz de fazer, o que a gente tem para oferecer, não é só subir no palco e cantar, entendeu? Alguma coisa você tem para oferecer, né? Mesmo quando você é bem para dentro, assim, você sempre tem alguma coisa para oferecer para as pessoas. Você pega o Chico Buarque, o Chico escreve grandes livros, os livros do Chico são belíssimos, né? Dentro dessas canções que você colocou, que você fala, para mim, o Roda Viva
é excepcional. Roda Viva é uma obra-prima. Simples, ela tem que estar, ela está, para mim, dentro desse círculo das coisas que Mas dentro do meu vão raciocínio, sobreviver ao futuro. mas no meu raciocínio, a grande música do Chico Buarque, a grande música dele, aquela que vai pegar, que pega nas pessoas, que pegou muito forte nas pessoas, foi a banda. Porque a banda fala de uma coisa do costume, isso é muito bem construída, muito bem feita, mas fala de uma banda passando. A banda está passando desde que a humanidade existe, entendeu? Então, toda vez que tocar essa música vai ter uma... Assim como toda vez que toca Romaria, as pessoas lembram de Nossa Senhora, lembram de Aparecida, lembram né? Eu acho que a música tem uma função social muito abrangente, muito importante. E eu acho assim, não tem música feia, porque o bonito é querer cantar. Isso é que é o bonito. Entendeu? Mesmo que você seja completamente desafinado. Só querer cantar, sabe, é a alma que está pedindo para falar. A música é a voz da alma. Isso. Exatamente isso. Nós somos assim, nós somos um pouco sacerdotes desse negócio de missionários, né, da música. Né? Então, e eu acredito com isso que você falou, você pode escrever que nada é por acaso, nada é por acaso. Né? Essa é a nossa missão, entendeu? É isso. Renato, estamos chegando ao fim, faltam alguns minutos. Eu gostaria que você aproveitasse esses minutos e, fechando esse nosso segundo programa, porque eu acho que qualquer dia desse a gente vai para um terceiro, mas, fechando esse nosso segundo programa, você externar o teu pensamento de tudo aquilo que a gente conversou aqui, que você quer deixar para aqueles que amam e gostam da música do Brasil? Bom, Mané, eu acho assim, que tudo que a gente disse, tudo que a gente pode dizer, tudo que a gente... Quantas vezes a gente se juntar para contar, a gente não vai nunca conseguir reproduzir o que foi a coisa acontecendo naquele devido momento. Né? Então, o que eu acho é que as pessoas precisam ficar atentas para curtir verdadeiramente da maneira que a gente curtiu, com a seriedade que a gente curtiu, com o envolvimento que a gente teve com as coisas da cultura da música. Então, esse momento vai se repetindo de outras maneiras, né, de outras formas. Agora mesmo, eu vejo, através do meu filho, da minha filha, dos amigos, dessa nova geração que está ali, eles estão fazendo aquela velha batalha, entendeu? É a mesma coisa. E o meu neto também já está chegando indo pelo mesmo caminho. Então, a história vai se repetindo, né? A nossa, quando ela foi construída, eu acredito, sinceramente, que nós fomos os privilegiados. Entendeu? Você, olha as coisas que você produziu, a importância das coisas que você produziu para a história da cultura brasileira, para o frigir dos ovos, né? Para que muda o comportamento, direciona a coisa. O tropicalismo foi um direcionamento, foi uma mudança de rumo que até hoje está aí repercutindo. O próprio Chico Buarque, aquele momento em que a gente humaniza a bossa nova, coisa assim. Né? Então, o nosso momento foi maravilhoso, foi uma coisa realmente muito rica. Né? E eu espero que os próximos momentos, os próximos personagens desses novos momentos também tenham a mesma intensidade que a gente teve. Duvido. Duvido. É isso. Bom, da minha parte, eu queria dizer... Nossa, foi muito rica, muito rica. Eu queria pedir que o nosso firmamento continue abençoando você a ponto de conseguir captar a mente humana, captar o sentimento humano e poder continuar fazendo esse trabalho que chega para a gente, ou seja, sai de lá de cima, vem para dentro de você, você espalha de uma maneira tão tranquila, tão simples, que chega na gente, e essa é a prova de que você já tem 2 hinos nacionais no seu portfólio. Então, que você continue com essa facilidade de captar a mente e o sentimento humano e continue sendo esse grande e simples profissional que você é. Foi bom demais estar com você aqui hoje. Obrigado, Luiz. Obrigado, Mané. Você sabe que o meu lance é o seguinte,
A minha filha é atriz, Isabel Teixeira, e ela fala assim para mim: pai, eu não me permito errar uma cena. E eu vi nessa afirmação um pouco da filosofia do meu pai, a filosofia do meu irmão, sabe, das pessoas da minha família, e até um pouco de levar muito a sério essas coisas, entendeu? Sabe, de procurar não errar. Logicamente, uma hora você erra, não tem como. Bola na trave, né, se dá muito. Mas pô, sempre querer fazer o melhor, sempre estar atuando, sabe? Estou com 76 anos, já tomei vacina, mas hoje mesmo trabalhei, fiz música, tenho feito muita coisa, tenho super concentrado no mercado para ver o que está começando a acontecer agora, para que lado que nós vamos, como é que vão ser as futuras produções. Tudo isso me interessa muito, porque o mundo da música é muito rico e nós sabemos disso, né? Estamos nele, né? Eu tenho 2 a mais que você e estou aqui começando uma brincadeira, né, que eu chamo de uma brincadeira séria. Quer dizer, de levar as histórias e não deixar a memória sumir. Nós somos velhos hips. Boa definição. Até a próxima, então. Obrigado, Até a próxima, Renato. Muito obrigado. Um grandíssimo abraço para você. Obrigado, queridão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí, doutor Manuel, foi mais um grande episódio. Que delícia, que gostoso poder desfrutar desses conhecimentos, dessa tranquilidade. O Renato é uma pessoa maravilhosa. Fala tranquilamente, parece que estamos numa sala de visita entre amigos. Mas o nosso tempo já bateu. E ele tem a facilidade de externar as coisas que são simples, dentro de uma simplicidade, e deixar ela grandiosa. Isso é o detalhe. Por aí. Luiz, voltamos. Desculpe. Semana que vem voltamos com mais um episódio. Se Deus quiser, assim será. Um grande abraço para você, um grande abraço para todos aqueles que gostam da música do Brasil, e a gente volta com mais história para vocês ouvirem, guardarem e terem isso na memória. Um abraço. Outro, até mais. Esse foi mais um documento histórico, mais uma página desta série de documentos que estamos apresentando semanalmente, contando a história verdadeira da música do Brasil através do pessoal que faz música. Agradecemos mais uma vez a sua participação hoje e, como sempre, deixamos aquelas 2 palavrinhas que dizem de coração o que nós temos vontade de dizer para você. Até mais.